Tirania de Aço capítulo 241 Sal e vidro. Agora que Berengário tinha o controle total da Áustria, ele tinha acesso ao Mediterrâneo via Istria. Isso representou uma oportunidade valiosa para expandir seus negócios em duas áreas principais: produção de vidro e sal. O homem estava trabalhando duro para elaborar projetos de fábrica para criar instalações na Istria para produzir esses materiais em massa. O primeiro objeto em sua lista de projetos foi o que já foi chamado de cone de vidro em sua vida anterior. Uma invenção usada na Inglaterra durante o século XVIII para fazer vidro. Devido a limitações tecnológicas, como a falta de eletricidade, Berengar foi incapaz de usar técnicas modernas como o vidro float para fabricar amplos suprimentos de vidro. Assim, ele teve que cavar mais fundo em sua memória para fazer uma indústria de vidro do zero. Se Berengário queria competir com os venezianos no comércio de vidro, que neste momento eram os maiores produtores de vidro do mundo, então ele precisava de um produto superior. Felizmente, ele conhecia uma invenção do final do século XVII que fez da Inglaterra o maior comerciante de vidro do mundo. Esta invenção era conhecida como vidro de chumbo na era moderna, também conhecido como vidro de cristal devido à sua excelente clareza. Este vidro foi inventado pela adição de um mínimo de 24% de óxido de chumbo, e, a mistura. Com esta técnica, Berengar poderia criar um vidro de qualidade superior em comparação com os venezianos e, lentamente, conquistar o mercado. No entanto, beber vidro de chumbo pode ser prejudicial, e o chumbo era um recurso valioso na produção de munições. Assim, a Berengar optou por substituir o óxido de chumbo por óxido de zinco. Isso criou um nível semelhante de clareza dentro do copo, mas era mais leve e seguro para beber. Berengário tinha uma superabundância de zinco devido ao seu conteúdo em suas minas e nas dos senhores sob seu domínio. Assim, ele ficou mais do que feliz em fazer vidro dessa maneira. Berengar pretendia produzir tais materiais em fábricas de cones de vidro, onde após a sua produção, seriam transformados em vários objetos. Um forno de cone de vidro era alimentado por carvão e tinha um grande forno central cercado por fornos menores para garantir que o vidro não esfriasse rapidamente. No centro dessa formação havia uma área de trabalho para os sopradores de vidro moldarem o vidro no produto final. Ele pretendia construir uma grande fábrica contendo vários desses fornos de cone de vidro onde pudesse produzir uma quantidade suficiente de vidro. Ao fazer isso, Berengar planejava dominar o comércio de vidro e adicionar outra indústria ao seu portfólio. Por outro lado, as salinas seriam muito mais fáceis. Tudo o que ela precisava fazer era criar uma grande lagoa de evaporação de sal, também conhecida como salina. Essencialmente, tudo o que era necessário era criar uma área rasa onde a água do mar ficasse presa e evaporasse ao sol. Depois que a água evaporava e o sal permanecia, os trabalhadores podiam recolhê-lo rapidamente, onde seria tratado e purificado em sal comestível adequado. Os subprodutos restantes seriam produtos químicos valiosos que podem ser usados em outras partes da indústria de Berengário. Se ele pudesse instalar várias dessas salinas em Istria, ele poderia obter acesso a uma grande quantidade de sal e, assim, ajudá-lo a obter acesso ao comércio de sal. Embora ele não fosse capaz de dominar a indústria como as outras em que entrara, ainda assim acrescentaria outro meio de receita aos seus bolsos, o que o ajudaria a longo prazo. Depois de passar meio dia projetando essas coisas, Berengário se aventurou no prédio do parlamento que abrigava a Câmara dos Lordes. Embora fosse apenas um procedimento formal, ele precisava da aprovação deles para iniciar a produção dos dois negócios que tinha em mente. No momento em que ele entrou na Câmara dos Lordes, os vários homens que ele designou para a tarefa ou foram eleitos por outros membros da nobreza se levantaram de seus assentos em sinal de respeito. Não era todos os dias que Berengário se aventurava no parlamento. Geralmente, era sobre algo importante que ele queria que fosse votado imediatamente quando o fizesse. Assim, quando Berengar subiu ao pódio, todos os homens reunidos esperavam pacientemente pelas palavras que ele começou a falar. Depois de colocar seus arquivos em ordem, Berengário pigarreou antes de se dirigir aos membros da nobreza.
Meus lords, vim aqui hoje para apresentar um conjunto da legislatura que precisa de sua aprovação. Em essência, entrarei em nosso ducado no comércio de vidro e sal. Exijo seu consentimento para construir várias instalações na província de Istria que nos fornecerá uma grande quantidade dos dois materiais. Com meus métodos de produção, podemos entrar no comércio de vidro primeiro, eventualmente, dominar o mercado devido à clareza e qualidade do vidro produzido. A riqueza que é proporcionada aos venezianos por meio de seu domínio sobre o mercado será transferida para nós. Quando os lords ouviram isso, eles começaram a debater entre si. Um deles levantou uma séria preocupação com a questão de entrar no comércio de vidro, especialmente depois de ouvir as ambições de Berengário de dominar o mercado. Com todo o respeito, Sua Graça, você acha que é sábio roubar o mercado de vidro dos venezianos? Isso certamente provocará sua ira. Nós podemos até enfrentar uma guerra por causa disso. Berengário estava calmo e controlado quando ouviu esta informação. Os venezianos não eram uma ameaça para ele. Nesta linha do tempo, a República de Veneza, bem como a de Gênova, eram vassalos do Reino da Itália e, por extensão, do Sacro Império Romano. Eles mantiveram um grau significativo de autonomia, bem como outros estados maiores dentro do Império, como a Áustria. Assim Berengário declarou corajosamente sua posição sobre o assunto. Se os venezianos forem corajosos o suficiente para declarar guerra a nós por causa de um pouco de competição no comércio de vidro, então eu marcharei para a capital deles com toda a força do meu exército e esforçarei a subjugá-los. Quanto à marinha deles, quando eu tiver construído minha frota, vou destruí-la. No entanto, duvido que tenham a ousadia de nos declarar guerra tão rapidamente. Quando eles perceberem que perderam o mercado, já estaremos em posição dominante. Assim, não temos nada a temer de irritar os venezianos. Berengário não tinha medo da guerra nem de fazer inimigos. Afinal, ele cuspiu na cara do Vaticano e causou uma reforma na Alemanha, que tornou todos os seus vizinhos, exceto a Boêmia, hostis a ele. A única coisa que impedia seus inimigos de invadir a Áustria era o medo de uma derrota. Depois que Berengário esmagou a Ordem Teutônica e o exército da Baviera, poucos foram corajosos o suficiente para se aventurar na Áustria até que pudessem descobrir contramedidas para suas armas aterrorizantes. Ouvindo sua postura ousada sobre o assunto, os outros lordes principalmente foram persuadidos. Afinal, muitos deles haviam marchado para a guerra ao lado de Berengário e sabiam que, embora orgulhoso, ele não era arrogante. Eles tinham os meios para derrotar Veneza, quanto às suas alegações sobre o poder naval que estavam criando. Bem, aos olhos deles, ainda estava para ser visto o quão eficaz seria a frota de Berengário. Assim, após alguma deliberação, a Câmara dos Lordes aprovou por unanimidade as medidas. Ganhar domínio no mercado de vidro traria um grau absurdo de riqueza para a Áustria e, portanto, os ganhos potenciais superavam em muitos riscos potenciais. Com seus planos aprovados, Berengário ficou por perto e discutiu alguns dos outros assuntos de interesse. Embora muitas coisas menores fossem discutidas, em última análise, tudo era relativamente insignificante e, portanto, Berengário retornou ao castelo em Kufstein depois de algum tempo. Legislar leis cabia à Câmara dos Comuns e à Câmara dos Lordes, e Berengário, na maioria das vezes, não se envolveria em tais assuntos até que fosse colocado em sua mesa, onde ele poderia assiná-lo em lei, revisar o projeto e enviá-lo de volta à Câmara dos Lordes para aprovação, ou vetá-la. Um processo bastante simplificado deu a ele um controle significativo sobre o ducado, enquanto ainda tirava o peso de seus ombros de microgerenciar cada detalhe. Depois de voltar para sua casa, Berengar fez uma refeição com sua família e depois tomou banho com a Linde antes de retornar ao seu quarto. Depois de fechar a porta, Linde rapidamente agarrou Berengar e começou a beijá-lo apaixonadamente enquanto os dois começavam a se despir. Depois de fazer isso, Linde fez um pedido a Berengário que ele não esperava. Seria pedir demais, darás um irmãozinho ou irmãzinha? Ao ouvir isso,
Um sorriso largo encheu o rosto imaculado de Berengário quando ele respondeu, pressionando Lindy na cama e fazendo o que quisesse com ela. Inicialmente, ele planejava esperar um pouco para produzir mais filhos, mas não recusaria sua amante, pois ela estava pedindo. Como tal, Berengário passou grande parte da noite tentando engravidar sua amante mais uma vez. Assim Berengário terminou o dia com um largo sorriso no rosto. Quaisquer que fossem os problemas futuros, ele os responderia com firme resolução. Tirania de Aço capítulo 242. A princesa chega primeira. Quase um mês se passou desde que Honoria entrou pela primeira vez no Danúbio e, com ele, ela finalmente chegou a Kufstein. Desde sua aventura na Hungria, ela passou muito tempo no navio aprendendo a velejar e repassando a língua alemã com o tradutor que Agnelus havia trazido com ele. Quando ela não estava no barco aprendendo a velejar, dormindo ou aprendendo a língua alemã, ela estava se aventurando pelas aldeias por onde passavam, conversando com os moradores e experimentando a vida. A essa altura, ela já era bastante proficiente no uso da língua alemã, embora ainda tivesse dificuldade em manter uma longa conversa sem o tradutor. Apesar disso, ela tinha quase certeza de que ainda poderia se comunicar com Berengário quando chegasse, afinal os dois eram nobres e, portanto, deveriam saber latim. Agora que ela finalmente havia chegado a Kufstein, ela fez questão de vestir suas roupas de prestígio antes de se aventurar em direção ao castelo com Agnelus a tiracolo. Durante o mês anterior, ela havia elaborado um plano para ficar do lado de Berengário e o discutir longamente com Agnelus. Seu objetivo era simples. Ela se aproximaria de Berengário sob o pretexto de ser uma nobre de Antioquia chamada Valeria Zonara, buscando estabelecer comércio com Berengário sobre joias. Afinal, a joalheria austríaca começava a se popularizar no mercado devido à sua alta qualidade e aos novos materiais, como o ouro branco. Tornou-se altamente desejável para a nobreza do rio Danúbio comprar. Esta foi inicialmente a razão de Agnelus ter vindo para Kufstein. Assim, esse pequeno esquema dela não exigia nada extra de Agnelus, a não ser que ele jogasse junto com seu pequeno ardil. A galera entrou no rio Inn, que separava a cidade de Kufstein, e estacionou em um porto projetado para comerciantes fluviais. No momento em que o navio parou, Heráclio voou do ombro de Honoria para o céu acima. Para onde ia, Honoria não sabia. Independentemente disso, ele certamente voltaria em breve. Assim Agnelus e Honoria seguiram o exemplo e desceram do navio, onde Agnelus deu a Honoria um aviso severo. Tudo bem, eu vou me registrar com o estivador. Fique aqui e não se meta em nenhum problema. No momento em que Agnelus disse isso, Honoria revirou os olhos antes de revidar. Eu sei o que fazer, já fizemos isso uma dúzia de vezes. Agnelus apenas riu da atitude de Honoria antes de partir para fazer o que disse que faria. Quanto a Heráclio, ele voou alto no céu bem acima do rio, onde pousou na vidraça de uma janela aberta. Esta janela pertencia a Berengário e era a janela de seu escritório dentro de seu castelo onde ele estava sentado atualmente. No momento em que o pássaro pousou em sua janela, Berengário olhou e ficou chocado. Ele sabia que este pássaro era uma águia imperial oriental, mas eles não foram encontrados na Áustria. Kufstein estava bem fora do alcance do pássaro. Ele poderia entender se fosse uma águia dourada, mas esta ave do Mediterrâneo Oriental não deveria estar aqui nos Alpes. Como tal, a curiosidade natural de Berengário veio sobre ele, e ele se aproximou lentamente da majestosa águia, onde levantou a mão para cheirar. Ao fazê-lo, Heráclio deu a Berengário uma visão curiosa quando começou a falar com o pássaro. Ei, amiguinho, o que você está fazendo aqui tão longe de casa? O pássaro imediatamente reconheceu o status de Berengário pelo traje extravagante e pelo fato de estar no escritório do castelo. Assim, ele sabia que este homem era provavelmente o alvo de Honoria e decidiu prestar alguma assistência ao seu mestre. O pássaro ficou bastante surpreso ao ver o homem durante um voo de rotina e assim se aproximou de Berengário por vontade própria para avaliar seu caráter. Vendo que Berengário não o enxotou, mas sim foi amigável, deixou uma boa impressão na águia. No entanto, as palavras de Berengário que vieram a seguir o chocaram muito.
Berengário estivera o tempo todo olhando nos olhos da águia. Enquanto observava Heráclio, reconheceu que a águia também o estava medindo, e por isso riu disso. Meu, você não é um pássaro inteligente. Diga-me que eu ganhei sua confiança ainda. Pouquíssimos humanos falaram com Heráclio como se ele pudesse entendê-los. Apenas Honoria o fez, e Berengário descobriu rapidamente o intelecto do pássaro. Assim, Heráclio estava tão curioso com Berengário quanto com ele. Diga-me, meu amigo emplumado, você está aqui sozinho? Ou alguém o trouxe aqui? Acho difícil acreditar que uma águia poderosa como você se aventuraria tão longe nos Alpes por conta própria. Ao ouvir isso, Heráclio apenas grasnou antes de voar pela janela e descer em direção às docas. Vendo para onde o pássaro estava indo, Berengar riu e balançou a cabeça antes de dizer seus pensamentos em voz alta. Tudo bem. Eu vou morder. Assim Berengário rapidamente recolheu a capa do medalhão e pendurou-a no lado direito antes de colocar o chapéu de cavaleiro na cabeça. Depois, ele prontamente partiu do castelo e seguiu o pássaro até as docas. Heráclio fez questão de pairar no ar e guiar Berengário até Honoria, que esperava pacientemente junto ao navio em que ela havia chegado. Depois de uma curta viagem pelas ruas de Cufestein, Berengário desceu até o cais, onde viu Heráclio pousar no ombro de uma linda jovem. Essa mulher tinha cabelos, sobrancelhas e cílios brancos. Apesar de ter a pele pálida e olhos verdes menta, ela parecia ser uma bela albina à primeira vista, e isso imediatamente despertou o interesse de Berengário enquanto ele engolia a saliva goela abaixo. Quando Heráclio pousou no ombro de Honoria, um sorriso elegante e bonito se espalhou por seu rosto perfeito enquanto ela acariciava a cabeça da águia enquanto se dirigia a ele. Heráclio? Onde você estava? Acabamos de chegar e você já se foi. Heráclio grasnou em resposta a isso e apontou a cabeça para Berengário, que acabara de chegar na frente da linda princesa. Só nesse momento Honoria notou a presença de Berengário e se surpreendeu com seu belo comportamento. Só podia haver um homem em Cufestein vestido com tanto luxo e com uma aparência tão perfeita em sua mente. Enquanto estava vestido com seu traje elisabetano preto e dourado, com um chapéu cavalier, o tapa-olho embelezado aumentou sua figura marcante, em vez de tirá-la. Assim, Honoria sentiu-se atraída por Berengário na mesma proporção que ele por ela. Berengário colocou uma fachada charmosa antes de criar um assunto para conversar com a jovem atraente que estava à sua frente. Ele decidiu falar em latim por uma razão simples. Ele poderia dizer pelo traje da mulher que ela era do Império Bizantino, e embora o grego tivesse substituído o latim como a língua principal do Império, ela certamente saberia latim como uma nobre. O latim de Berengário estava um pouco enferrujado, mas como um nobre no Sacro Império Romano, ele o falava até certo ponto. Assim, ele foi capaz de se comunicar com a mulher de forma eficaz. Heráclio, hein? Um nome apropriado para uma criatura majestosa como a águia imperial oriental. O imperador Heráclio foi um grande homem para depor o déspota Focas e liderar seus exércitos à vitória contra os sassânidas no Oriente. Como Berengário disse isso, ele rezou para que seu conhecimento da história bizantina em sua vida anterior fosse o mesmo que era nesta linha do tempo. Felizmente para ele, ele parecia correto porque a garota cobriu a boca em choque ao ouvir isso. Ela não fazia ideia de que o conde de Cufestein seria tão bem educado na história de seu próprio povo. Honoria também se surpreendeu que o latim de Berengário fosse fluente. Embora ele falasse no dialeto da igreja, ainda era surpreendente ver um nobre alemão pronunciar a língua que ela e seus ancestrais falavam com toda proficiência. A garota ficou muito apaixonada por sua primeira impressão do homem à sua frente. Vendo que Honoria estava completamente enredada por seus encantos, Berengário aproveitou para se apresentar. Desculpe, minha senhora, eu deveria ter me apresentado primeiro. Eu sou Berengar von Kufstein, Duque da Áustria. Posso ter a honra de saber seu nome? Honoria levou alguns momentos para processar seus pensamentos. Quando a princesa ouviu Berengário se referir a si mesmo como Duque, seu coração disparou por um momento. No entanto, eventualmente,
Ela conseguiu acalmar seu coração antes de responder com o que ela planejava dizer há algum tempo. Eu sou Valeria Zonara, sou apenas uma pequena nobre de Antioquia aqui para se envolver no comércio de joias com Kufstein. Suas gemas são lendárias e eu gostaria muito de vendê-las no Império. Ao ouvir isso, Berengário suspirou profundamente em sua mente enquanto pensava consigo mesmo. Se ela fosse uma princesa. Depois de ouvir que Honori era uma pequena nobre e não uma princesa, ele havia perdido o interesse, apesar de sua beleza excepcional, que se equiparava à de Linde e a dela. Berengário havia dito a si mesmo que não aceitaria outra garota a menos que houvesse benefícios significativos ligados a ela, como uma aliança com um reino estrangeiro. Assim, Honoria, sem saber, atirou suas primeiras chances de cortejar Berengário no pé sem perceber. Em vez disso, Berengário controlou seus instintos animais e transferiu Honoria para o fundo de sua mente na categoria conhecida como estritamente negócios. Assim, ele não a olhava mais com luxúria e, em vez disso, deu um sorriso amigável enquanto abordava suas preocupações comerciais. Bem, você não está errado. Nós temos as melhores gemas e joias aqui em Kufstein. Eu ficaria mais do que feliz em negociar com você sobre um acordo comercial. Que tal você voltar comigo para o castelo, e nós podemos ter uma discussão sobre isso durante uma refeição quente? Honoria notou a mudança no olhar de Berengário ao declarar sua identidade e sentiu como se de alguma forma tivesse dito algo que o desagradava, mas não sabia dizer o que. Sempre sendo pássaro sábio, Heráclio percebeu que Honoria havia arruinado a impressão inicial de Berengário sobre ela e bicou levemente sua bochecha, tentando avisá-la de que ela estava fazendo amizade. Infelizmente, ele não podia falar a língua humana e não podia informar a princesa de seu erro. Assim, Honoria simplesmente afastou a águia de cima de si enquanto se inclinava graciosamente para Berengário. Seria um prazer. Ao ouvir isso, Berengário sorriu e a conduziu de volta ao seu castelo. Ele não tinha ideia de que Lady Valeria era a princesa Honoria disfarçada, e até agora ele havia perdido o interesse em tentar roubá-la para si mesmo. Por outro lado, Honoria tinha outros planos. Tinha toda a intenção de ganhar o favor de Berengário, especialmente agora que o tinha visto pessoalmente e estava intensamente apaixonada por ele. Assim, um almoço constrangedor estava prestes a ocorrer entre Berengário, Linde e Honoria, quando o trio se apresentou durante uma refeição. É claro que Honoria havia esquecido completamente que havia prometido esperar a Guinelus no cais, e assim ficaria muito indignado o homem quando descobrisse que havia sido deixado para trás para que a princesa pudesse jantar com o duque. No entanto, ele estava por enquanto registrando o barco com o chefe das docas e não sabia que Honoria havia partido com Berengário. Tirania de Aço capítulo 243. A princesa chega segunda depois de chegar ao castelo com uma mulher nova, jovem e bonita amarrada no braço. Linde estava infeliz, para dizer o mínimo. Ela não conseguia tirar os olhos de Berengar por um único momento sem que ele perseguisse a próxima garota mais bonita da sala. Antes mesmo que Berengário lhe explicasse a situação, fez com que ele próprio, Honoria e Linde se sentassem à mesa de jantar, onde lhes era preparada a melhor comida de Kufstein. Enquanto esperavam, Linde olhava furiosamente para Berengário, e isso não passou despercebido a Honoria. No entanto, Honoria viu Linde como uma competição na guerra pelo afeto de Berengário. A única dúvida em sua mente era se Linde era ou não a noiva de Berengário ou sua amante. Como tal, ela casualmente abordou a conversa elogiando Linde a Berengar. Vossa Graça, sua esposa é adorável, você deve estar muito orgulhoso. Linde não era tolo, ela imediatamente entendeu que Honoria pretendia perguntar sobre sua identidade, e assim respondeu em nome de Berengário, como uma leoa protegendo seu alfa de um desgarrado desconhecido. Nosso casamento é feliz, até temos um filho juntos, um lindo menino chamado Hans. Depois de ouvir sobre Hans, Honoria soube instantaneamente a identidade de Linde. Ela era amante de quem Aretos lhe falara. No entanto, ela estava confusa sobre por que mentiu e disse que eles eram casados quando não eram. Como tal, ela fez a pergunta a Berengário. Sinto muito, ouvi dizer que você estava noivo.
Mas eu não sabia que você era casado, quando vocês dois se casaram. Sabendo que Lindy era o amante e não a noiva, Honoria sentiu que tinha uma chance maior de garantir um lugar no coração de Berengário e rapidamente atirou de volta ao blefe de Lindy. O que deixou Lindy visivelmente indignada. Ela pensou consigo mesma: quem quer que seja essa vadia, ela fez o dever de casa. Berengar soube instantaneamente que as duas garotas estavam brigando, mas não havia muito que ele pudesse fazer para detê-lo e, portanto, a melhor coisa que um homem deveria fazer nesse cenário era esclarecer o problema em questão antes que ele ficasse ainda mais fora de controle. Enquanto ao mesmo tempo aplaca seu amante com carinho. Lindy não é oficialmente minha esposa, mas se eu pudesse ter duas esposas, ela seria uma delas. Ela é minha amante, amando meu filho e minha parceira. Nós nos consideramos ligados por nossas almas, então de certa forma, você poderia dizer que somos casados, né, querida? Lindy imediatamente revirou os olhos para Berengar. Ele geralmente não era do tipo diplomático. O fato de estar abordando essa pequena rixa como mediador significava que ele tinha algum interesse pela garota, ou assim ela pensava. Honoria, por outro lado, agiu como se estivesse chocada com a notícia. Embora soubesse que Berengário tinha duas mulheres em sua vida, sentiu necessidade de criticá-lo. Se sua noiva era tão bonita quanto Lindy, ele não estava sendo um pouco egoísta demais. Como tal, ela deixou seus jabes voarem. Claro, tudo foi tratado com um sorriso sensual e uma voz sedutora. Por que Berengar? Eu não sabia que você era esse tipo de homem. Diga-me, se você já tem duas mulheres, por que não três? Ou quatro? Para isso, Berengar zombou enquanto bebia rapidamente de seu cálice de caveira. Ele estava bem ciente dos olhares que estava recebendo de Lindy neste momento e, portanto, decidiu se aproximar dessa mina terrestre sem ativá-la. Minha vida amorosa já é complicada o suficiente. A única maneira de pensar em adicionar uma terceira mulher à minha vida seria se ela fosse uma princesa de um poderoso reino estrangeiro. Dessa forma, eu poderia ganhar algo com a enorme dor de cabeça que eu teria. Receber, como uma aliança política. Com isso, Honoria percebeu instantaneamente porque Berengário parou de olhar para ela com paixão quando ela lhe disse que não era uma princesa. Ela só podia imaginar o problema que ele deve ter para fazer duas mulheres felizes. Um terceiro seria um pesadelo, mas ela não se intimidou, afinal, ela era, de fato, uma princesa. Heráclio ouviu isso e começou a grasnar de uma maneira que parecia uma risada. Ele fez isso enquanto dava a Honoria um olhar que exibia seus pensamentos para todos verem. Aqueles sendo algo ao longo das linhas de ver. Você deveria ter sido honesto desde o início. No entanto, Honoria não revelaria tão rapidamente seu status de princesa. Em vez disso, ela perguntou sobre as intenções de Berengário e, assim, fez-lhe outra pergunta. Eu tenho uma pergunta hipotética para você. Se você não se importa de responder a isto, Berengário limitou-se a acenar com a cabeça antes de responder. Vá em frente, desde que não seja algo muito pessoal. Não me importo de responder suas perguntas, Valéria. Com isso, Honoria abriu um lindo sorriso e descansou seu lindo rosto na palma da mão enquanto olhava para Berengar com um olhar saudoso. Suponha que uma princesa fuja de seu casamento e apareça na sua porta porque ela ouviu lendas sobre você e ficou fascinada com a ideia de estar com você em vez de seu noivo mordedor de travesseiro. O que você faria? A isso, Berengário riu e respondeu com uma resposta astuta de sua própria: esse mordedor de travesseiro não seria o príncipe herdeiro da França, seria? A expressão de surpresa de Honoria disse a Berengário tudo o que precisava saber sobre a identidade desta moça. Afinal, ele conversou com Aretos sobre Honoria estar chateada por ter um noivo gay. Ora, Berengário não suspeitara de Honoria até o momento em que ela levantou essa hipótese. A razão pela qual isso clicou tão rapidamente em sua mente foi dupla. Primeiro, ele duvidava seriamente que houvesse mais de um único príncipe abertamente homossexual em toda a Europa. Em segundo lugar, ele tinha ouvido de Aretas que Honoria era uma beleza não menos linda que Lindy.
Considerando que Lindy estava no topo de 1% das mulheres que ele tinha visto em todas as suas 2 vidas, ele sentiu que era improvável que essa mulher levantasse uma hipótese que descrevesse tão perfeitamente a situação de Honoria enquanto era tão bonita quanto a princesa dizia ser. No momento, era apenas uma suspeita, e Berengário não tinha provas definitivas de que a jovem à sua frente era a princesa Honoria, mas todos os sinais apontavam para isso. Ela tinha aproximadamente a mesma idade de Honoria, ela vinha do Império Bizantino, era tão bonita quanto se dizia que Honoria era, e por acaso descreveu uma suposta hipotética que combinava perfeitamente com a situação de Honoria. Por outro lado, tanto quanto Berengário sabia, Honoria ainda estava dentro do Império, portanto, a menos que pudesse confirmar seu desaparecimento, não poderia dizer com certeza que a mulher diante dele era a princesa Honoria. Então, em vez de expulsar a garota, ele simplesmente respondeu com uma não-resposta. Como tal, ele colocou um sorriso malicioso no rosto antes de responder à pergunta de Honoria. Isso dependeria. Honoria ainda estava se recuperando de seu choque por Berengário saber de seu noivado, por isso levou alguns momentos para responder adequadamente à declaração de Berengário. Depende de quê? A esta pergunta, Berengário tomou um gole de seu cálice de caveira antes de responder. Depende se eu viver ou não de acordo com o IP. Então deixe-me fazer uma pergunta hipotética minha. Digamos que você é essa princesa hipotética que fugiu de seu casamento e de sua casa para vir me visitar para ver se eu sou seu querido príncipe encantado. Pelo que você observou sobre mim até agora, eu correspondo à imagem que você tinha em sua cabeça. Em resposta a esta pergunta, Honoria bebeu rapidamente de seu cálice antes de responder à pergunta de Berengário. É muito cedo para dizer. Para isso, Berengário apenas riu enquanto Lindy observava atentamente as ações de Berengário e Honoria. Ela poderia facilmente dizer que jogos mentais Berengário estava jogando com essa chamada Valeria Zonara. Afinal, Lindy gostava de intrigas, e se Berengar podia adivinhar sua identidade, Lindy também podia. Ela também estava a par da conversa com Areto sobre a insatisfação de Honoria com seu noivado. Isso criou um profundo sentimento de preocupação no coração de Lindy, não porque Berengário pudesse se apaixonar pela princesa, ela já estava disposta a compartilhar com a dela, e uma terceira garota não faria mal. Era porque se essa garota era a princesa Honoria, ela acabava de trazer problemas à sua porta. O tipo de problema do qual Berengar talvez não pudesse sair, e nada preocupava Lindy mais do que a segurança de seu amante e de seu filho. Lindy sabia que teria que investigar a verdadeira identidade dessa jovem que se apresentava como Valeria Zonara, embora fosse difícil. Afinal, sua rede de inteligência não chegou ao Império Bizantino, e se Honoria realmente fugisse de casa, seria um segredo de boca fechada. O dano que tal escândalo causaria ao prestígio do imperador, e sua dinastia não era motivo de riso. Se o imperador não pudesse controlar adequadamente sua própria família, como ele poderia controlar um império com algum grau de competência? É claro que Honoria não tinha como saber que Berengar e Lindy iriam investigar seu passado. Poderia levar algum tempo e esforço, mas com bastante esforço, eles poderiam muito bem descobrir a verdade do assunto. E quando o fizessem, esperava que Honoria já tivesse se entrincheirado no coração de Berengário até então. Caso contrário, ela seria enviada de volta ao Império para guardar seu destino. Assim, a conversa no almoço continuaria por algum tempo, afinal, eles tinham apenas começado a quebrar o gelo um com o outro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.